Estamos aguardando um contato do presidente do Intercinde. Já está conosco aqui o Áureo Calçado Barbosa, presidente do Intercinde, que vai trazer uma notícia excelente para a cidade no combate à Covid. Também estaremos recebendo aqui o Matheus Costa, autor do Samba do Vazamento. Quem não sabe, quem não conhece ainda o que é, vai saber daqui a pouquinho e vai ser realmente muito interessante, tá? O Wellington, da Fique Brinque, que já esteve aqui conosco no Fato Político, está de volta hoje para falar sobre um ofício enviado à Câmara Municipal, tratando aí de redução dos salários dos vereadores. Será que rola? O Wellington vai explicar isso aqui daqui a pouquinho. No Fato Político de hoje, um bate-papo com o professor Paulo Veloso, ele que é graduado e mestre em Economia, entre outras graduações, vai falar conosco sobre a economia da nossa cidade, economia do país em geral e diversos outros assuntos, inclusive da nossa política atual. É daqui a pouquinho. Vamos direto então em contato com o Áureo Calçado Barbosa, presidente do Intercinde, que vai falar sobre uma notícia excelente para todos nós. Áureo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Bah em Foco. Bom dia, Júlio César. Bom dia, ouvintes da Web TV Uai. Prazer estar aqui com vocês nesse dia, terça-feira. Depois que você citou aí várias datas comemorativas, parabéns a todos. Áureo, parabéns também pela notícia que você divulgou aí nas redes sociais e que, por isso, nós o convidamos aqui para divulgar também, através do nosso jornal, essa notícia que realmente é sensacional, né? Mas antes dessa notícia, Áureo, eu gostaria de saber de você, como presidente do Intercinde, como é que está a situação do setor moveleiro, né? Devido aí à pandemia desse coronavírus. Como é que está a situação das indústrias moveleiras aqui da cidade, da região? Então, Júlio César, nós, no primeiro momento, tomamos um susto enorme. É como se você estivesse entrado numa guerra, numa escuridão imensa. Nenhuma luz, nem no fundo do túnel. Foi quando nós tivemos a oficialização da Prefeitura de Ubá, um decreto que nos fez ficar parado 3 semanas. Aquilo tudo parecia surreal. Mas logo a seguir nós conseguimos conversar com o prefeito e percebemos que deveríamos cumprir os nossos compromissos de entrega no mercado daquilo que estava vendido para os nossos clientes lojistas e daí dos lojistas para com os consumidores. E nós fomos compreendidos, pudemos seguir em alguns setores da empresa com foco no atendimento aos nossos consumidores. E assim, carregamos os caminhões com o estoque que nós tínhamos de material pronto. Evidentemente que a produção ficou parada durante aquele período todo. E, para nossa grata surpresa, nós temos discutido muito esse assunto, eu e vários outros presidentes de polos moveleiros do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, aqui em Minas Gerais e Espírito Santo. Nós, há cerca de uns 30, 40 dias atrás, fizemos uma reunião grupal para discutir esse assunto e saber que posições estávamos, cada um de nós, no que tange à indústria moveleira. E, para nossa grata surpresa, todos nós nos vimos logo a seguir diante de uma demanda inesperada, o que se explica, talvez, pelo fato das pessoas estarem em casa, não estarem gastando dinheiro com outras situações, viagens, jantares, festas, etc. E pelo fato da rápida reação do governo federal de jorrar dinheiro na economia para que ela não parasse, não se estagnasse completamente, uma atitude extremamente patriótica e inteligente, nós nos vimos diante de uma demanda inesperada, como eu repeti para você aqui. E hoje a situação é unânime. Aquelas empresas que estavam preparadas para atendimento no comércio eletrônico, no e-commerce e no m-commerce, que é o comércio direto pelo celular, elas conseguiram. Aqueles que entregaram os produtos durante a paralisação conseguiram conquistar a confiança do consumidor e seguimos em frente atendendo esse mercado. Hoje nós estamos diante, repito, de uma demanda inesperada. E sofremos um outro problema que se apresenta também de uma forma inesperada e inexplicável.
que é a escassez de matéria-prima, o suprimento dos materiais, dos insumos da indústria moveleira. Tanto é que, nesse momento, estamos discutindo, a nível nacional, pela ABIMOV, que é a Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário. Essa associação congrega os interesses de todo o setor, de toda a cadeia produtiva do mobiliário do Brasil inteiro. Nós estamos sentados diante desse problema, dessa ameaça momentânea de escassez de matéria-prima, que nos deixa em situação de fragilidade. O porquê dessa escassez ainda não chegamos a concluir exatamente. De certa forma, essa pseudo-explosão momentânea do mercado não justifica a falta de matéria-prima, porque todo o parque industrial instalado brasileiro, de certa forma, estava ocioso. Não tinha capacidade produtiva. O que pode se explicar, talvez, é aquela questão da lei da oferta e da procura, e o pessoal está vendo como é que fica essa oportunidade de mercado para aumentar preço. E também tem uma outra variável que nós não podemos deixar de considerar, que é o fato do câmbio estar favorável. Então, naturalmente, essas empresas devem estar atendendo o mercado externo. Mas é uma questão delicada, e nós ainda não temos um cenário concluído e conclusivo. Estamos debruçados sobre esse tema e espero que a gente tenha uma resposta de equilíbrio dentro da maior brevidade possível. Mauro, já tem alguma possível solução? Né? Vocês já estão conversando sobre uma possível solução desse problema aí da escassez? Então, exatamente. Nós estamos juntando material para discutir isso com os fornecedores de matéria-prima e tentar alguma ação em caráter nacional para que o mercado interno não fique desabastecido. Pelo menos que se mantenha uma média de suprimento do mercado histórica. Não pode ser menor do que a média histórica. Então, não tem nada que se explique, né, nesse sentido. E esse é o tema do diálogo atual que nós estamos travando com os fornecedores. De forma respeitosa, claro, de uma forma extremamente profissional, em alto nível, e eu espero que nós chegamos a um consenso dentro da melhor forma possível. Bom, agora falando da questão aí da pandemia, as indústrias, com relação aos funcionários, está tudo tranquilo? Algumas indústrias vêm tendo problema aí com funcionários contaminados, enfim, com algum problema lá de contaminação interna. As indústrias, no momento, aqui em Ubá principalmente, elas vêm tendo esse problema ou está tudo mais tranquilo, mais controlado, seguindo aí as normas ditadas, né, pela Secretaria de Saúde e também pela OMS? Olha, no tocante a esse particular coronavírus, essa pandemia, eu posso assegurar para você que, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida, dentro da indústria é o lugar mais seguro. Então, dificilmente uma pessoa vai se contaminar aqui dentro. Porque tomamos, desde o primeiro momento, exageradamente todas as medidas de precaução com relação à saúde do colaborador. Nos aspectos da higienização, fornecimento de EPIs, distanciamento dentro da empresa. Aliás, o parque industrial mobiliário, ele por si só, ele já impõe uma distância muito maior do que 1,5 m, 2, 3 entre os funcionários. Então, isso não é o problema. Controlamos as entradas, na portaria de entrada da fábrica, medindo a temperatura das pessoas, fazendo um relatório de pesquisa de onde você veio, para onde você vai, como é que você está, quer dizer, aquela checagem prévia. Então, eu posso te assegurar, sem nenhuma sombra de dúvida, absolutamente sem nenhuma sombra de dúvida, que dentro do trabalho, do ambiente de trabalho do nosso setor moveleiro, não há nenhum problema. Quando você diz, uma contaminação dentro da empresa, é extremamente difícil afirmar que essa possível contaminação foi dentro da empresa. Por quê? Nós não temos o controle das pessoas como saem daqui para a casa dela. Onde elas vão, o que fazem, por onde andam, com quem ficam. Então, é uma situação extremamente delicada. E você veja bem, se nós estamos apregoando que tem que ter um distanciamento entre as pessoas, olha que coisa antagônica, que vetor oposto, quando você decide que o banco pode abrir 2, 3 horas por dia. Deveria abrir 24 horas por dia, para não criar aglomerações. Verdade. Entendeu? Isso aí é um troço esquisito. Casa lotérica vai por no mesmo sentido. Se você vê também, quiçá, no comércio físico, meu Deus,
Quem me dera se as lojas de comércio físico, de cada 100 metros quadrados, pudesse ter 10 pessoas concomitantemente dentro dessa loja todo o tempo. Não existe isso. A frequência no ponto comercial ela é esporádica, ela não cria aglomerações. E a partir do momento que você excita esse pânico, você estimula as pessoas, vai ver escassez de mercadoria, preciso comprar aquilo, vai fila no supermercado, vai fila para tudo quanto é lado. Deveria fazer o contrário, abrir, limitar, sei lá, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, coisa parecida, que obviamente você garantir um raio de distanciamento mínimo de 2,5 metros, e deixar esse comércio abrir 24 horas por dia. Ao contrário do que tem sido feito. Essa é a minha visão para esse assunto. Então, posso te assegurar categoricamente que o problema não é dentro das empresas, não. Não é mesmo. Basta você visitar as empresas do Brasil inteiro como um todo, você não tem esse problema. Até uma discussão que foi colocada aí no mercado, nós, quando trabalhamos na FIENG via o Conselho Trabalhista, sugerimos lá desde janeiro essa nossa preocupação, porque havia já indícios dessa possível vinda do vírus para o Brasil. E você sabe aquele problema, tudo é doença ocupacional. Tudo aquilo que se pode descarrega em cima de quem emprega e gera renda nesse país. Nós sugerimos lá um cuidado especial para que não se caracterizasse, não deixasse nenhuma brecha para que se fosse vinculada a doença do coronavírus como uma doença do trabalho. Bom, imagina o cara que está fazendo uma autopeça. Fabricar autopeça transmite doença do coronavírus? Um troço meio surreal. Nada contra alguma coisa que viesse vinculado na área médica, hospitalar. Assim, aqueles profissionais que trabalham com o assunto poderiam ter, sim, a possibilidade de serem contaminados pelo trabalho, diferentemente de qualquer outro mercado de trabalho no Brasil. Então, infelizmente, uma ideia brilhante lá do STF soltou no ar uma coisa cinzenta, meio que não muito bem definida. O corona é doença, pode ser uma doença ocupacional, sim, de uma forma genérica. Isso tem nos dado muito trabalho do diálogo lá com o pessoal em Brasília, no sentido, peraí, vamos botar um equilíbrio nessa situação, porque pior do que isso daí, vocês estão deixando aberto aí, que eu tenho que ter responsabilidade pelo cidadão fora da empresa. Eu não posso fazer isso, eu não posso vigiar o sujeito na vida particular dele. Então, esse é um tema ainda que estamos discutindo nesse momento e esperamos encontrar um equilíbrio para que a economia gire. Como tem sido exaustivamente dito aí, por todas as pessoas que têm um melhor equilíbrio, o sujeito não vai morrer de corona, está morrendo de fome e de outras coisas parecidas por causa dessa provocação absurda que fizeram de paralisar o Brasil. Então, a minha opinião é essa desde o dia 17 de março, quando eu assinei um documento sugerindo que as indústrias não fechassem. Bom, essa é uma opinião muito particular minha, necessariamente todos não têm que estar de acordo com ela. Muito bom. Vamos falar aqui então, para a gente fechar o nosso bate-papo, desse presente aí que a FIENG está oferecendo, né, à nossa cidade, não só a cidade, mas toda a região também, com a doação desses respiradores, na verdade, de uma central de respiradores ao Hospital Santa Isabel. Primeiramente, parabenizando pela atitude, pelo ato em si, e também gostaria que você falasse, né, explicasse como está sendo feito, quem é que está bancando isso aí. Bom, desde o primeiro momento que se instaurou esse episódio, pandemia no Brasil e aqueles mirabolantes hospitais de campanha que quase sempre não funcionam, a FIENG tem como propósito estimular e melhorar o ambiente de negócio no estado de Minas e no Brasil como um todo. Nós estamos organizados lá em várias câmaras de interesse, no sentido de procurar soluções que possam estimular a saúde do negócio no Brasil como um todo, e especificamente em Minas Gerais. Logo no primeiro momento, nos deparamos com a grande dificuldade dos respiradores. Respiradores que estavam no mercado na faixa de, 40, 50 mil reais, você tem notícias aí que alguém pagou 150, 170, coisa absurda. E como Minas Gerais é um estado eminentemente industrial, alguma coisa nós teríamos que fazer para ajudar a minimizar o impacto desse problema. E aí foi que uma empresa em Belo Horizonte chamada Tacom, vocês podem entrar no site e conhecê-la,
é uma empresa de engenharia e nós na FIENG temos o Centro de Tecnologia também, em Belo Horizonte. Logo nos colocamos aí a debater esse tema dentro da FIENG, no sentido de temos que encontrar uma solução rápida para um respirador. O respirador nada mais é, muito resumidamente falando, que um sistema mecânico controlado eletronicamente. Em conceito é isso. Então a ideia brilhante dos engenheiros da Tacom, em 30 dias estavam eles com um protótipo pronto de um respirador mecânico, que, diga-se de passagem, não teria no seu conceito nenhuma peça vinda da área médica. Qual era a preocupação? Se eu uso um componente desse trivialmente utilizado aí, ele pode faltar no mercado, então não vai adiantar nada. Então, há um segredo industrial lá, que não devo revelar, não posso revelar, também não conheço, tá? Então, o respirador foi feito todos com componentes mecânicos e eletrônicos disponíveis dentro de Minas Gerais. Mais do que isso, esse respirador, ele está associado a ele uma central inteligente, de sorte que o médico pode monitorar concomitantemente até 25 pessoas. É claro, cada um parametrizado dentro do seu próprio terminal. Como é que foi construído isso? A FIENG, de novo, como um dos melhores exemplos do Brasil de federação das indústrias, você sabe que em Minas Gerais nós temos um acervo de indústrias pesadas, que faturam bilhões de dólares ano, e a FIENG conseguiu sensibilizar essas empresas no sentido de fazer doação para o desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, foi uma tecnologia desenvolvida sem nenhum dinheiro público. E a FIENG também faz a contribuição dela com o caixa que nós temos dentro da FIENG, dadas as ações que nós desempenhamos no mercado. Então, mais uma vez, vem o cooperativismo, o associativismo prevalecer sobre a individualidade. Então, nesse sentido, os respiradores foram colocados para teste na Anvisa com 60 dias, lá logo no começo de abril, coisa parecida, e amargamos até agora, início de agosto, para terem os respiradores aprovados pela Anvisa. Seguiu todos os protocolos de teste, tirando nota máxima em todos eles. Felizmente, já estão liberados para produção em escala industrial. E como é que eu consegui os respiradores para o BA? Você sabe que o BA, agora intitulado a capital da indústria moveleira de Minas Gerais, é um centro industrial nesse segmento importantíssimo, o maior do estado de Minas Gerais. Você disse, é fato, milita em torno de Ubá aí cerca de 20 municípios, da ordem de 350 a 380 mil pessoas estão aqui acerca de Ubá. E, heroicamente, a Rosângela Alfenas e a equipe do Hospital Santa Isabel teve lá a ajuda da prefeitura também, com algum material, não tenha dúvida, mas em vez de fazer um hospital de campanha, ela fez um hospital permanente, utilizando um espaço, digamos, subutilizado ao redor do Hospital Santa Isabel, e lá nós fizemos campanha de doações, etc., cada um deu a sua ajuda que pôde, ficou pronto aquele hospital. Eu estive lá algumas vezes com a Rosângela durante a obra e no final da obra, fotografei o hospital, filmei o hospital e levei para a reunião de diretoria da FIENG, que a gente estava naquele momento fazendo reunião de diretoria 3 vezes por semana para discutir como conduzir a indústria mineira durante o episódio pandemia coronavírus. E eu comecei a apresentar a situação de Ubá, e evidentemente que a FIENG já tem um conhecimento pleno da importância que nós desempenhamos dentro do estado de Minas Gerais. E nesse sentido, estatisticamente, com todo o mérito que a nossa cidade tem, nós conseguimos que parte de uma central inteligente viesse para o Hospital Santa Isabel, que ocupará todos os leitos que lá foram construídos. E a gente deve deslocar talvez uns 2 lá para o São Vicente também. É isso aí que eu conversei com a Rosângela. Provavelmente isso vai acontecer. Qual a previsão de início do funcionamento desses aparelhos estarem à disposição, né, caso precise? A gente torce muito para que ninguém precise, mas qual a previsão aí já de liberação para funcionamento? Então, eles já começaram a ser produzidos pela Tacom a partir da liberação da Anvisa na semana passada, e a nossa expectativa é que nos próximas 3 semanas já tenhamos esse equipamento aqui em Ubá, que ele tem que vir, uma equipe vir fazer o treinamento para a utilização, para o controle, a operação desse equipamento, mas eu sonho aí, até o final desse mês de agosto,
início de setembro, já termos isso aqui funcionando, se Deus quiser. Maravilha. Muito obrigado, Áureo, pelo seu tempo disponibilizado aqui. Parabéns pela conquista aí, que vai ser muito importante nesse combate à Covid, não só para o Bar, mas também em toda a região aqui. Mais uma vez, eu parabenizo essa iniciativa que será de grande valia. Eu faço questão de deixar registrado aqui que isso é um ato heróico, pilotado pelo nosso presidente da FIENG, meu amigo Flávio Rosco Nogueira. O Flávio tem dado um exemplo no Brasil de exatamente como deve ser conduzido uma indústria em prol do bem-estar de toda a sociedade do Estado onde ela está, e do Brasil também. Então, eu quero deixar aqui meu sincero agradecimento ao presidente Flávio, por ele ter acolhido a nossa solicitação, ter entendido a nossa situação. Ele já esteve aqui no bar comigo umas 3, 4 vezes. E, muito obrigado a toda a equipe da FIENG que nos apoiaram no sentido de fazer essa concessão aqui para o BRA. Que Deus os ajude sempre. Muito bem, muito obrigado. Áureo Calçado, presidente do Intercind, conversando aqui sobre esse presente dado pela FIENG para a nossa cidade. Valeu, Áureo.